Um empresário ridicularizou a idosa na padaria, mas ela salvou seu negócio e... A praça central de Vargem Grande ferzia, sob o sol forte daquela terça-feira de outono. Dona Elsa caminhava devagar pela calçada, arrastando sua sacola vazia. Seus passos passavam despercebidos pela multidão. Ela era quase invisível. Mas Dona Elsa tinha uma rotina. Todos os dias, no meio da manhã, passava em frente à padaria Pão e Cia, o complexo moderno que substituíra a antiga e acolhedora Sabor da Vovó, que fora dela. E todos os dias, há exatos 4 meses, via o mesmo forno a lenha, o coração da antiga padaria, parado no canto da cozinha. O forno, uma relíquia de tijolos e ferro, valia mais que muitas casas, mas estava inerte, uma escultura cara e inútil. Dona Elsa observava pela vitrine. Jovens padeiros com aventais impecáveis se revezavam ao redor do forno. Manuais eram consultados, termômetros conectados, discussões aconteciam, mas o resultado era sempre o mesmo. O forno não acendia. Nos últimos meses, Dona Elsa tinha visto pelo menos 5 técnicos diferentes trabalharem ali. Tinha visto o desespero crescer nos rostos, peças caríssimas serem substituídas sem resultado, e principalmente, a fúria do neto aumentar a cada semana. Pedro Farias era impossível de não notar. Alto, cabelos modernos, blazers sob medida e uma presença que exigia atenção. Ele aparecia na padaria pelo menos 3 vezes por semana, sempre aos gritos. Dona Elsa tinha presenciado várias dessas cenas. Incompetentes, trouxe especialistas, ninguém resolve. Esse forno custa uma fortuna e está parado há meses. Vocês têm ideia do prejuízo que isso me causa? Pedro esbravejava com o gerente. Os funcionários abaixavam a cabeça. Pedro Farias não era apenas dono da padaria. Ele era proprietário de uma rede de delicatessens que faturava milhões. Sua rede tinha mais de 20 unidades, mas o forno da antiga Sabor da Vovó era especial, importado da Itália há 70 anos, equipado com um sistema único de calor, e estava completamente morto. Dona Elsa via a ironia da situação. Um império gourmet paralisado por um único forno. Tecnologia moderna derrotada por um problema que ninguém identificava. O orgulho ferido de um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro. Naquela terça-feira, Dona Elsa parou na vitrine, como sempre fazia, mas algo era diferente. 3 padeiros estavam ao redor do forno com expressões derrotadas. Um fechava a porta de metal com um gesto de desistência. Outro desconectava um sensor, balançando a cabeça. O terceiro acendia um cigarro. Dona Elsa observou atentamente. Pelos movimentos, pelas ferramentas, pelas peças, ela já sabia onde tinham procurado o problema e que tinham procurado nos lugares errados. Seu olhar percorreu o forno. Então, seus olhos pararam em um detalhe específico próximo à grelha. Ela sabia qual era o problema. Depois de 4 meses observando, analisando cada etapa do diagnóstico errado, Dona Elsa tinha certeza absoluta. Naquele momento, Pedro Farias saiu do escritório. Vinha acompanhado do gerente. A expressão do empresário era de fúria contida. Então, Pedro parou na frente dos 3 padeiros. Alguma novidade ou vou ouvir a mesma desculpa? Júnior, o padeiro mais velho, limpou as mãos no pano. Senhor Pedro, verificamos todo o sistema de ignição. Trocamos os bicos, testamos a exaustão, revisamos a central eletrônica e... Pedro cortou. E não encontramos nada. O forno simplesmente não gera calor. Pedro fechou os olhos, respirando fundo. Vocês são profissionais certificados pela melhor escola. Têm equipamentos de 50 mil, acesso ao suporte técnico da Europa, e me dizem que não sabem o que tem nesse forno. Ninguém respondeu. 4 meses. Pedro elevou a voz. 4 meses de prejuízo. Esse forno deveria estar produzindo, gerando receita, mas está aqui parado, virando piada.
Foi nesse momento que Dona Elsa sentiu algo diferente dentro dela. Uma mistura de indignação e oportunidade. Ela tinha passado meses invisível, observando, analisando. Tinha a resposta que aqueles homens caros não tinham. Mas ela era uma idosa, uma ninguém, sem credibilidade. Ainda assim, algo a impulsionou. Dona Elsa caminhou até a entrada da padaria. O segurança, um homem grande, se posicionou. Vovó, aqui não é lugar para a senhora. Pode seguir. Eu preciso falar com o dono, Dona Elsa disse, a voz rouca. O segurança riu. O dono? Você precisa falar com Pedro Farias? Ele olhou Dona Elsa. Tá de brincadeira, né? Eu sei consertar o forno dele. O segurança riu mais alto. Claro que sabe. Tchau, velha. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Mas a voz de Dona Elsa, embora baixa, tinha chegado na brisa. Pedro Farias girou. Seus olhos encontraram a figura simples da idosa. Por um segundo, nojo. Depois, curiosidade. E então, diversão cruel. Ele caminhou. Você disse o quê? Dona Elsa segurou o olhar do empresário. Eu sei consertar seu forno. O silêncio foi quebrado por uma gargalhada de Pedro. Alta, debochada. Você, Pedro apontou. Você sabe consertar meu forno a lenha? Sei. Pedro parou na vitrine. Deixa eu entender. Eu trouxe especialistas. Gastei uma fortuna. Consultei engenheiros da Itália. E você, uma velha suja que vive de catar lixo, me diz que sabe consertar? Isso mesmo. A risada de Pedro ecoou. Padeiros sorriram constrangidos. O gerente baixou os olhos. Isso é ótimo. Pedro bateu palmas. A vovó vai nos ensinar, vai nos mostrar como funciona um forno centenário. Dona Elsa não desviou o olhar. Posso ou não? Pedro Farias tinha construído seu império com as próprias mãos, ou pelo menos era isso que repetia. Neto de padeiros, começou com uma pequena banca em 2005. Hoje, aos 35 anos, comandava uma rede de mais de 20 unidades e faturava 40 milhões. Mas Pedro não construiu apenas uma empresa. Construiu uma reputação de homem que não aceita desculpas, que não tolera fraqueza, que resolve tudo com dinheiro. Para ele, o mundo se dividia em fortes e fracos. A padaria Pão e Cia era reflexo disso. Não era uma simples padaria. Era um showroom de eficiência. Piso polido, paredes de vidro, equipamentos importados, certificações emolduradas. Pedro fazia questão de que tudo fosse perfeito, impecável, superior, exceto aquele maldito forno. O forno a lenha da antiga Sabor da vovó tinha sido sua grande aposta. Herdado da avó Elsa, customizado, equipado com um sistema auxiliar. Um investimento de R$ 500 mil, que deveria ser a joia da coroa. Deveria. Mas o forno chegou. E após apenas 3 semanas, morreu sem aviso, sem lógica. Parou no meio de uma fornada e nunca mais acendeu. Isso tinha sido 4 meses atrás. Desde então, Pedro se tornou obsessivo. Trouxe técnicos, pagou consultoria, trocou peças. Nada funcionou. Cada dia que passava, aquele forno parado se tornava um símbolo de fracasso. Uma mancha na reputação de Pedro Farias, o homem que resolvia tudo. Não era apenas o dinheiro que o irritava, era o que representava. Pedro não suportava isso. Agora, parado na frente da idosa maltrapilha, Pedro sentia ofensa pessoal. Como aquela mulher suja, sem dentes, cheirando a abandono, ousava dizer que podia resolver o que especialistas não conseguiram. Sabe de uma coisa? Pedro cruzou os braços, um sorriso cruel. Eu vou deixar você tentar. O gerente arregalou os olhos. Senhor Pedro, não está falando sério. Pedro silenciou. Estou falando seríssimo. Abre a porta. Deixa a vovó entrar. Dona Elsa continuava parada. O segurança olhou Pedro confuso. Senhor, é surdo? Abre logo. Com hesitação, o segurança destravou a porta. Ela deslizou. Dona Elsa entrou, seus passos ecoando no piso polido.
Ela parecia deslocada, um borrão sujo na perfeição asséptica. Padeiros se afastaram. Alguns cobriram o nariz. Pedro caminhou em círculos ao redor de Dona Elsa, teatral. Pessoal, prestem atenção. Pedro falou alto, sarcástico. Hoje é um dia histórico. Vamos ter uma aula magna com a professora. Como é seu nome? Elsa. Professora Elsa. Pedro abriu os braços. A mulher que vai nos ensinar o que 5 especialistas não conseguiram descobrir. Risos discretos. O desprezo estava claro. Dona Elsa não reagiu, apenas olhou para o forno. Então, professora, Pedro continuou, me explica o que você, com toda a sua expertise, acha que tem de errado no meu forno. Dona Elsa deu alguns passos. Seus olhos percorreram o equipamento, metódico. O olhar de quem entendia cada tijolo. Posso olhar embaixo? Dona Elsa perguntou. Pedro riu. Claro, pode olhar onde quiser. Pode até rezar. Mais risos. Dona Elsa se abaixou. Seus joelhos se estalaram. Ela se arrastou parcialmente para baixo do forno. Ficou ali por quase 2 minutos. Pedro olhou o relógio. E então, doutora, descobriu algo ou está tirando uma soneca? Dona Elsa saiu. Suas roupas sujas ficaram piores, manchadas de fuligem. Ela se levantou devagar, limpando as mãos na blusa. Preciso abrir a câmara de combustão. Dona Elsa disse. Abram a câmara para o gênio, Pedro ordenou. Um dos padeiros destravou a câmara. A parte frontal se elevou, revelando o interior imenso, labirinto de dutos. Dona Elsa se aproximou. Seus olhos escanearam o interior com intensidade. Focado, técnico, experiente. Ela apontou para uma região específica na entrada de ar. Verificaram o regulador de tiragem. O silêncio foi imediato. Júnior piscou. Sim, verificamos. Está funcionando. E o módulo? Trocamos 2 vezes. Outro padeiro respondeu. Dona Elsa balançou a cabeça. Não é o módulo. É o registro de ar secundário, na base da chaminé. Ele está emperrado. O sistema entende ar demais. Tenta compensar, mas não consegue. O scanner não detecta porque o problema é mecânico, de obstrução, não eletrônico. O silêncio era absoluto. Pedro parou de sorrir. Como você? Júnior começou. Dona Elsa continuou. O sistema recebe sinal errado. A central eletrônica acha que o forno não está na posição ideal, por isso não libera calor. Vocês viram que o gás funciona, mas o calor não pega. Padeiros se entreolharam. Exatamente isso acontecia. Mas como um registro? O gerente começou. Emperrado, Dona Elsa repetiu. Acontece quando graxa e fuligem endurecem. A conexão fica instável. Às vezes funciona, às vezes não. O forno funcionou 3 semanas, porque o movimento era parcial. Quando a obstrução fechou, parou de vez. Pedro deu um passo, o rosto sério. Está inventando ou sabe? Dona Elsa olhou nos olhos dele. Deixe-me lubrificar e desobstruir o registro. Se eu estiver errada, me jogam daqui. Se eu estiver certa? Se estiver certa, o quê? Pedro cruzou os braços. Conversamos sobre o pagamento. Pedro soltou uma risada seca, sem humor. Havia algo diferente no ar. Zombaria deu lugar à tensão. Aquela idosa falava com propriedade técnica. Quanto você quer? Pedro perguntou. Deixe-me consertar primeiro, depois falamos de preço. Pedro ficou em silêncio. Então virou para Júnior. Tem graxa de alta temperatura e uma chave inglesa? Temos peças e ferramentas, senhor. Pega e dá para ela, Pedro apontou. Quero ver se esse milagre acontece. Júnior hesitou, obedeceu. Voltou com kit de ferramentas e pote de graxa. Dona Elsa pegou as ferramentas. Seus dedos sujos manusearam os componentes com cuidado reverente. Vou precisar de uma lanterna potente e um pincel, Dona Elsa disse. Padeiros olharam para Pedro. Ele acenou impaciente. Dá as ferramentas. Dona Elsa recebeu e começou a trabalhar. Seus olhos fixos no forno, calculando cada movimento. Quanto tempo precisa? Pedro perguntou. 20 minutos, talvez menos. 20 minutos, Pedro repetiu cético. Para fazer o que 5 especialistas não fizeram em 4 meses.
Dona Elsa não respondeu, apenas se posicionou. Seus movimentos eram cautelosos, como reconhecendo um território antigo. As mãos tremiam levemente, memória muscular acordando. Pedro observava. Funcionários formaram um semicírculo. Ninguém falava. O único som era o ranger das ferramentas. Dona Elsa localizou o registro de ar, preso por 2 parafusos enferrujados. Começou a desmontar com precisão cirúrgica, cada movimento calculado. Ela sabe o que está fazendo, Júnior sussurrou. Impossível, o outro respondeu. Deve ser sorte. Mas não era sorte, e ficava cada vez mais claro. Dona Elsa removeu o registro e o ergueu contra a luz. Examinou cada centímetro. Apontou para um ponto na articulação. Aqui. Sua voz firme. Obstrução completa. A articulação emperrou. Passou a peça para o padeiro. Ele pegou, olhou e seu rosto mudou. Viu a camada endurecida de fuligem. Senhor Pedro, o padeiro começou. Pedro cortou. Deixa ela terminar. Dona Elsa pegou a graxa e o pincel. Limpou e lubrificou, testando o movimento. Instalou o registro. Suas mãos, antes trêmulas, agora se moviam com confiança absoluta, como assistir um artista tocar uma melodia. Encaixou os parafusos, apertou-os com torque exato. Passou os dedos pelos dutos. 15 minutos tinham se passado. Dona Elsa se afastou do forno, limpou as mãos na blusa e olhou para Pedro. Pode acender. Pedro não se moveu. Ele estudava a Dona Elsa, misturando desconfiança e talvez respeito. Júnior, Pedro chamou. Acende o forno. Júnior subiu na escada. A chave de ignição estava no contato. Ele girou. O painel acendeu. Luzes se iluminaram. Todos prenderam a respiração. Júnior girou a chave. Por um segundo, nada. Então o forno a lenha rugiu. Um som profundo, potente, familiar. Não foi um arranque fraco. Foi um rugido de brasas ardentes. O som de 70 anos de história acordando depois de 4 meses. O calor começou a subir, suave e constante. Meu Deus! Júnior sussurrou. O silêncio na padaria foi quebrado por um suspiro coletivo. Padeiros se entreolharam, boquiabertos. O gerente deixou a prancheta cair. O segurança deu 2 passos. Pedro Farias ficou paralisado. Ele olhou para o forno ligado, o calor emanando. Depois para Dona Elsa, suja de fuligem, mãos nos bolsos, sem expressão de vitória, apenas cansaço. Desliga isso, Pedro ordenou, a voz rouca. Júnior desligou o forno. O silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de significado. Pedro caminhou até Dona Elsa, parou a poucos centímetros. A diferença entre os dois era gritante. Quem você é? Pedro perguntou. Dona Elsa sustentou o olhar. Sou ninguém. Mentira. Ninguém faz o que a senhora acabou de fazer. Já fui alguém. Hoje sou ninguém. Pedro processou. Uma idosa resolveu em 15 minutos o que especialistas não resolveram em 4 meses. A senhora já trabalhou com fornos? Dona Elsa não respondeu. Pedro sentiu a raiva voltar. Pela humilhação. Ele zombou dela, e ela provou ser mais competente. Quanto você quer? Pedro perguntou, a mandíbula tensa. Dona Elsa ergueu os olhos. Você disse que pagaria o dobro e vou pagar. Fala o valor. Dona Elsa respirou fundo. A padaria inteira em silêncio. Não quero dinheiro, Dona Elsa disse. Pedro piscou. O quê? Não quero seu dinheiro. Então o que você quer? Dona Elsa olhou ao redor para os padeiros, para os equipamentos. Depois para suas mãos sujas, calejadas. Quero uma oportunidade. A frase ecoou. Pedro ficou em silêncio por longos segundos. Surpresa, confusão, desconforto. Ele esperara um número. Dinheiro era fácil. Oportunidade, isso era diferente. Oportunidade, Pedro repetiu. Isso. Quero trabalhar. Quero voltar a fazer o que eu sei fazer. Padeiros se entreolharam. Gerente coçou a cabeça. Segurança permaneceu na porta. Pedro sentiu algo pesado se formar no peito.
Vergonha. Ele a chamou de velha, riu dela, tratou-a como lixo. E agora ela não queria dinheiro. Queria dignidade. Pedro engoliu seco o seu orgulho. Na frente de todos, Pedro Farias teve que encarar uma verdade. Ele julgou pela aparência e errou completamente. Você, Pedro começou. A voz falhou. Limpou a garganta. A senhora tem documentos? Tenho. Velhos. Tem onde morar? Dona Elsa balançou a cabeça. Pedro fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu, a expressão mudara. Não era arrogância, era humano. Qual é seu nome completo? Elsa Pereira da Silva. Pedro acenou para o gerente. Anota aí. Elsa Pereira da Silva. Voltou os olhos para Dona Elsa. Segunda-feira, 8 da manhã, a senhora se apresenta aqui. Vou providenciar documentação, uniforme e um lugar para a senhora ficar até se estabilizar. O silêncio na padaria era absoluto. Ninguém se mexia. Dona Elsa olhou para Pedro, os olhos marejados. Obrigada. Pedro acenou, incapaz de falar. Virou as costas, caminhando para o escritório. Antes de entrar, parou na porta e olhou para trás. Elsa, a senhora salvou meu negócio hoje. Esse forno me custava uma fortuna. Eu te devo mais que o emprego. Dona Elsa balançou a cabeça. Não me deve nada. Só me deu o que eu pedi. Pedro entrou e fechou a porta. Funcionários começaram a se dispersar. Dona Elsa ficou ao lado do forno, olhando suas mãos sujas. Pela primeira vez em anos, elas voltaram a fazer o que sabiam. Ela voltou a ser quem era. O fim de semana passou devagar. Ela dormiu debaixo da marquise, mas com esperança. Domingo à noite, tomou banho no banheiro público, lavou o rosto, penteou os cabelos. Segunda-feira, 6:30 da manhã, já estava na frente da padaria. Portão fechado. Ela espiou. 7:40. O segurança chegou. A senhora veio mesmo? Disse que viria. Dona Elsa entrou. Padaria vazia. Parou ao lado do forno. 8 em ponto. Pedro Farias chegou. Viu Dona Elsa. A senhora veio? Vim. Pedro acenou e caminhou para o escritório. Me segue. Dona Elsa obedeceu. Entrou no escritório administrativo pela primeira vez. Sala ampla, móveis escuros, computadores, certificações. Pedro sentou. Sente, documentos. Dona Elsa tirou sua identidade e carteira de trabalho. Velhas, manchadas. Passou para Pedro. Ele examinou. Elsa Pereira da Silva, nascida em 1945. Virou as páginas. Confeiteira, mestre padeiro, supervisora de produção. Ergueu os olhos. A senhora trabalhou a sabor da vovó? Sim. Por quanto tempo? 40 anos. Pedro olhou os documentos. Última anotação é de 2005. 18 anos atrás. O que aconteceu? Dona Elsa desviou o olhar. A vida aconteceu. Isso não é resposta? É a única que eu tenho. Pedro ficou em silêncio. Tá bom. Providenciarei cópias atualizadas. Exame médico, uniforme. Pedro se levantou. Antes de tudo, precisa tomar banho e trocar de roupa. Ele a guiou até o vestiário, abriu um armário e tirou roupas limpas. Tome banho, tem tudo. Depois me procura. Dona Elsa pegou as roupas. Suas mãos tremiam. Por que está fazendo isso? Pedro parou na porta, de costas. Porque a senhora me mostrou que eu estava errado e porque preciso ser uma pessoa melhor. Ele saiu. Dona Elsa ficou sozinha, olhou para as roupas limpas, para os chuveiros, para o espelho, onde viu seu reflexo. Velha, enrugada, suja, um fantasma. Mas havia esperança. Dona Elsa tomou o banho mais longo. Água quente queimava, mas era bom. Lavou os cabelos, esfregou o corpo, assistiu a sujeira escorrer. Quando saiu, era uma mulher diferente. As roupas limpas cheiravam a amaciante. Olhou-se no espelho. Ainda com rugas, mas humana, visível. Voltou para a padaria. Padeiros já tinham chegado. Vendo Dona Elsa, a conversa morreu. Júnior deu um passo. Bom dia. Bom dia. O patrão disse que a senhora vai trabalhar com a gente. Dona Elsa acenou. Júnior estendeu a mão.
Bem-vinda à equipe. Dona Elsa apertou. Aperto firme, respeitoso. Outros padeiros se apresentaram. Não havia zombaria. Havia curiosidade, respeito, talvez vergonha. Pedro apareceu com um avental novo. Dona Elsa, este é seu uniforme oficial. A senhora é mestre padeiro da Pão e Cia. Pausa. Salário de 4.500. Mais vale refeição e plano de saúde. Aceita? Dona Elsa sentiu as pernas traquejarem. Aceito. Ótimo. Júnior te mostrará como funcionam as coisas. Qualquer problema, fala comigo. Pedro olhou para todos. Dona Elsa é parte da equipe. Será tratada com respeito. Entendido? Padeiros assentiram. Alguma pergunta? Dona Elsa respirou fundo. Onde vou morar? Pedro tirou uma chave. Tem um apartamento pequeno para gerentes. A senhora pode ficar lá até se organizar, sem aluguel pelos primeiros 3 meses. Dona Elsa pegou a chave. O metal estava frio. Representava um lar. Não sei como agradecer. Pedro balançou a cabeça. Não precisa. A senhora ganhou isso. Mostrou competência, humildade e dignidade. Pausa. E eu aprendi uma lição com a senhora. Que lição? Pedro olhou ao redor, depois para Dona Elsa. Que valor de verdade não tem a ver com aparência e que eu estava julgando as pessoas errado. As primeiras semanas de Dona Elsa na Pão e Cia foram de adaptação. Ela chegava 15 minutos antes, vestia o avental azul e trabalhava com dedicação impressionante. Júnior, o padeiro mais velho. A senhora aprende rápido? Júnior comentou. Não tô aprendendo, Dona Elsa respondeu. Estou lembrando. Era verdade. Cada ferramenta, cada sistema, cada fornada, tudo trazia fragmentos de uma vida anterior. Respeitada, competente, valorável. Outros padeiros notaram. Dona Elsa não só executava, ela entendia processos em nível profundo. Sentia o ponto da massa, identificava problemas. Tinha intuição técnica, que curso nenhum ensinava. No 10º dia, um cliente chegou com um pedido urgente de pães de queijo murchos. 2 padeiros tentaram resolver sem sucesso. O pão de queijo voltava sempre com a reclamação. Pedro estava na padaria, quando o cliente, irritado, chegou pela 3ª vez. Vocês não conseguem assar pão de queijo direito? Espravejava. Pago caro e não resolvem o básico. Pedro manteve a calma, mas Dona Elsa viu a tensão. O empresário odiava falhas. Senhor Ribeiro, vamos resolver isso agora, Pedro garantiu. Mas quando padeiros abriram a ordem, desânimo. Já tinham trocado ingredientes, verificado temperatura, tempo de forno. Tudo funcionava, mas o pão de queijo saía murcho. Dona Elsa observava de longe. Aproximou-se de Júnior. Posso dar uma olhada? Júnior pegou um pão de queijo murcho, sentiu seu peso. Sem mexer na receita, foi à área de mistura. Deitou no chão e olhou por baixo da batedeira industrial. Menos de 2 minutos. Levantou-se. Certeza. Achei o problema, Dona Elsa disse. Todos olharam. Cliente cético. Padeiros surpresos. Pedro atento. É o sistema de exaustão da batedeira. Descalibrado. Dona Elsa explicou. Quando a massa é batida, perde umidade rapidamente. Por isso fica murcha. Testaram com a batedeira vazia. O problema só aparece sob carga. Precisa recalibrar a exaustão, considerando o ponto certo da massa. Silêncio. Cliente olhou para Pedro. Ela está certa? Pedro olhou para Dona Elsa. Confiança, orgulho. Se Dona Elsa diz, é isso, a gente resolve. Dona Elsa passou a próxima hora trabalhando na batedeira, recalibrando a exaustão, testando com massas, ajustando. Terminou, convidou o cliente para um novo lote. 20 minutos depois, o cliente desceu da mesa com expressão diferente. Perfeito, disse. Estender tua mão. Que espadeiros não resolveram. A senhora resolveu em 1 hora. Dona Elsa apertou a mão, desconfortável. Depois que o cliente saiu, Pedro chamou Dona Elsa para o escritório. Sente. Dona Elsa sentou tensa. Pedro ficou em silêncio. Abriu um sorriso genuíno. A senhora salvou um cliente que eu ia perder. Sabe quanto ele gasta? 120 mil reais. Ele tem 5 restaurantes.
Pedro inclinou-se. A senhora salvou 120 mil reais com uma batedeira. Eu só fiz meu trabalho. Não, fez mais. Mostrou competência que padeiros com diploma não têm. Pedro fez uma pausa. De onde vem esse conhecimento, Dona Elsa? Nunca me contou. Dona Elsa desviou o olhar. Trabalhei 40 anos na Sabor da Vovó. Comecei a auxiliar, terminei mestre padeiro e supervisora de produção. Voz baixa, memórias. Eu era boa, muito boa. O que aconteceu? Dona Elsa silenciou. Pedro esperou. Meu marido ficou doente. Câncer. Gastei tudo. Vendi a casa, o carro, peguei empréstimos, nada foi suficiente. Limpou os olhos. Ele morreu e eu não aguentei. Depressão, comecei a beber, perdi o emprego, perdi tudo. Pedro sentiu um aperto. Ele a julgou, riu dela, tratou-a como lixo, e ela perdeu tudo por amor. Dona Elsa, não precisa dizer nada. Dona Elsa cortou, limpando lágrimas. Você me deu uma chance. É mais do que eu merecia. A senhora merece mais. Pedro disse. A partir de hoje, mestre padeiro-chefe. Vai coordenar processos complexos. Salário de 6.500. Dona Elsa arregalou os olhos. Senhor Pedro, não discuta. Provou seu valor 3 vezes. No forno, na batedeira e todo dia que chega 15 minutos antes. Pedro se levantou e estendeu a mão. Não é só uma padeira, Dona Elsa. É uma mestra. Dona Elsa apertou a mão, emocionada. Ao sair do escritório, padeiros esperavam. Júnior foi o primeiro. Mestra padeiro-chefe, sorriu. Sem inveja, respeito. Naquela noite, Dona Elsa voltou para o apartamento. Pequeno, simples, mas dela. Tomou banho, preparou jantar modesto. Sentou no sofá. Pela primeira vez em anos, chorou. Lágrimas de alívio, gratidão, renascimento. Caiu no fundo do poço, perdeu tudo, mas agora subia, um degrau de cada vez. Aconteceu porque um homem arrogante aprendeu uma lição, e porque Dona Elsa nunca desistiu de ser quem era. 3 meses se passaram desde que Dona Elsa entrou na Pão e Cia, e tudo mudou. Ela era respeitada. Sua experiência técnica inestimável. Resolvia problemas. Treinava jovens. Virou referência. Mas a mudança maior estava em Pedro Farias. Observou como tratava as pessoas. Percebia olhares de medo. Baixavam a cabeça. Isso o incomodava. Uma manhã, Pedro convocou uma reunião com toda a equipe. 15 funcionários, nervosos. Pedro entrou. Convoquei vocês porque preciso falar algo importante. Fez uma pausa. Passei anos construindo esse negócio e me tornei alguém que não gosto. Funcionários se entreolharam. Tratei as pessoas com arrogância. Exigi perfeição sem suporte. Gritei. E pior, ele olhou para Dona Elsa. Julguei pessoas pela aparência, não pela competência. Dona Elsa manteve o olhar emocionado. Dona Elsa me ensinou algo que eu tinha esquecido. Dignidade não tem preço. Competência não usa terno. Respeito se ganha com caráter, não com dinheiro. Pedro olhou para cada funcionário. A partir de hoje, as coisas mudarão aqui. Pegou uma folha. Primeira mudança. Acabaram os gritos. Não elevarei a voz. Erros acontecem. Resolveremos com conversa. Alguns arregalaram os olhos. Segunda mudança. Todo funcionário terá treinamento técnico pago pela empresa. Quem quiser especializar, eu pago. Murmúrios. Terceira mudança. Bônus por desempenho trimestral. Quando a equipe se destaca, todos ganham. Júnior levantou a mão. Senhor Pedro, o que provocou tudo isso? Pedro sorriu. Uma idosa que consertou um forno e me consertou também. Ele olhou para Dona Elsa. Dona Elsa, vem aqui. Ela se levantou. Quando a senhora entrou, eu ri. Humilhei. Mesmo assim mostrou dignidade e competência. Pedro estendeu a mão. Agradeço não só pelo forno, mas por me mostrar o tipo de homem que preciso ser. Dona Elsa apertou a mão emocionada.
A equipe aplaudiu, genuíno. Depois da reunião, Pedro chamou Dona Elsa. Tenho uma proposta, ele disse. Gerente de produção da padaria, salário de 9.000, carro da empresa e participação nos lucros. Dona Elsa atordoada. Gerente, a senhora já faz esse trabalho. Só quero oficializar. Júnior é excelente, mas disse que a senhora tem visão que ele não tem. Pedro inclinou-se. Quero expandir, abrir mais uma unidade e preciso de alguém de confiança. A senhora sempre soube. Só precisava de uma oportunidade. Pedro sorriu. E eu preciso de alguém que me lembre o que realmente importa. Aceita? Dona Elsa olhou para suas mãos. Mãos que tremiam de fome. Agora firmes, valiosas. Aceito. Pedro bateu na mesa. Ótimo, segunda-feira formalizamos. Quando Dona Elsa saiu, ela parou no pátio, olhou para o forno. Júnior se aproximou. E aí, chefe? Gerente? Parece que sim, Dona Elsa. Bem merecido. Salvou essa padaria e acho que salvou o patrão. Júnior deu um tapinha. Ele tá diferente, mais humano. Deu. Elsa olhou pela janela do escritório. Pedro ao telefone, postura mais leve. Pessoas podem mudar, Dona Elsa disse, quando encontram o motivo certo. Naquela noite, Dona Elsa ligou para um abrigo de idosos. Quero ajudar, doar parte do meu salário e oferecer oportunidades. Se tiverem alguém com experiência em panificação, eu dou uma chance. A mulher emocionada. Dona Elsa, não tem ideia do que isso significa. Tenho sim. Já estive lá. Desligou, sorriu. O círculo se fechava. Recebeu oportunidade. Agora ia dar, porque no final era isso que importava. Não o dinheiro, mas as vidas que tocava. 6 meses depois que Dona Elsa consertou o forno, a Sabor da Vovó, o nome restaurado, estava irreconhecível. Mudança no clima. Funcionários sorriam mais, trabalhavam com prazer. Pedro cumprimentava cada um, perguntava sobre as famílias, ouvia sugestões. A padaria se tornara um lugar desejado. Resultados financeiros comprovavam. Satisfação dos clientes aumentou 40%. Avaliações excelentes. Novos contratos. Naquela manhã de setembro, Pedro convocou Dona Elsa. Não estava sozinho. Dr. Marcelo, seu advogado. Dona Elsa, este é Dr. Marcelo. Preparou documentos para a senhora assinar. Dona Elsa sentou tensa. Pedro deslizou pasta. Abra. Ela abriu, leu, olhos arregalados. Isso é sociedade, Pedro completou. 15% da Sabor da Vovó é seu. Não é presente, é mérito. Transformou essa empresa. Merece ser dona. Dona Elsa olhou os documentos, depois Pedro, incrédula. Não posso aceitar. Pode e vai. Pedro firme, sorrindo. A unidade nova que abriremos, a senhora gerenciará e terá mais 15%. Dona Elsa sentiu lágrimas. 6 meses atrás, dormia na rua. Agora sócia milionária. Por que está fazendo isso? Perguntou. Pedro levantou, caminhou à janela. Olhou para o pátio, padeiros trabalhando. Porque a senhora me salvou, Dona Elsa, não meu forno, a mim, ele se virou. Eu estava me tornando um monstro, rico, mas miserável, respeitado por medo, não por admiração, construindo um império vazio. Voltou à mesa, sentou na beirada. A senhora me mostrou o que realmente importa: humildade, empatia, humanidade. Pedro sorriu. Hoje meus funcionários me cumprimentam sem medo. Minha mãe voltou a me visitar. Meu sono melhorou. Dona Elsa limpou as lágrimas. Só consertei um forno. Consertou muito mais. Consertou uma família, uma empresa, um homem quebrado por dentro. Pedro estendeu a mão. Então, sócia, aceita. Dona Elsa apertou com força. Aceito. Assinaram. Doutor Marcelo testemunhou. Tudo oficializado. Pedro abriu champanhe. Um brinde, ele disse. A quê? Dona Elsa perguntou. A segundas chances, a julgamentos errados que viraram lições certas, e a idosas mais ricas de espírito que empresários de carteira. Eles brindaram. Mais tarde, Pedro convocou funcionários ao pátio. Pedro subiu na plataforma. Pessoal, anúncio importante. Dona Elsa agora é oficialmente sócia da Sabor da Vovó. 15% da empresa é dela.
Aplausos. Júnior abraçou Dona Elsa. Outros cumprimentaram. Comemoração acalmou. Pedro continuou. Mas todo funcionário com mais de 2 anos terá participação nos lucros. Não é favor, é reconhecimento. Construíram essa empresa comigo. Merecem compartilhar. Silêncio, seguido de estouro de alegria. Alguns choravam. Pedro pediu silêncio. Comecei essa empresa há 20 anos, querendo ser rico. Consegui, mas esqueci de ser humano. Dona Elsa me lembrou que sucesso sem humanidade é fracasso. Olhou para cada funcionário. Obrigado por não desistirem de mim. E obrigado a Dona Elsa por me ensinar que dignidade vale mais que dinheiro. Dona Elsa foi chamada para falar. Subiu na plataforma. Não sou fazer discursos, começou, mas sei agradecer. 6 meses atrás eu não tinha nada. Hoje tenho emprego, casa, dignidade e família. Olhou os colegas. Vocês são minha família agora. Respirou fundo. Se você está passando por um momento difícil, não desista. Perdi tudo, tudo mesmo. Mas uma oportunidade mudou minha vida e agora vou fazer o mesmo por outras pessoas. Aplausos. Quando todos voltaram ao trabalho, Dona Elsa ficou ao lado do forno. Pedro se aproximou. Em que está pensando? Que um forno quebrado salvou 2 vidas? Dona Elsa respondeu. Pedro olhou o equipamento. Engraçado. Eu achava que o problema era mecânico. Mas o problema era eu. E a senhora consertou. A gente consertou. Pedro corrigiu. Juntos. Ficaram ali em silêncio. 2 de mundos opostos. Um perdeu a humanidade. A outra perdeu tudo, mas nunca a dignidade. E no final, os 2 se salvaram. Porque as melhores histórias não são sobre heróis perfeitos. São sobre pessoas quebradas que encontram força para recomeçar. E sobre orgulhosos que aprendem humildade antes que seja tarde. Dona Elsa olhou para suas mãos, as mesmas que tinham consertado um forno impossível, e sorriu, porque agora essas mãos não consertavam apenas equipamentos, consertavam vidas. Às vezes a vida derruba a gente para lembrar que ainda existe caminho de volta. Dona Elsa só precisou de uma chance. E talvez alguém aí do outro lado também esteja precisando. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Isso ajuda demais e mostra que você acredita em segundas chances. Vamos juntos fazer